Essas terças bíblicas são ministrações, aulas, né, que nós temos. Não que eu seja nenhuma professora, estou muito longe disso, mas a gente vai compartilhar e vai conversar juntos, como a gente tem feito nessas 2 terças que já estivemos aqui conversando sobre caráter de Cristo, né? Um tema lindo, maravilhoso, que o pastor me concedeu a honra de ministrar esse tema muito importante, muito precioso. E eu acho que vai projetar, Bruna? Vai? Então, quando a Bruna projetar, a gente começa. Nós, na terça-feira passada, falamos sobre o deserto, não foi isso? Que é uma forma de Deus tratar o nosso caráter. E hoje nós vamos falar sobre a nossa resposta ao tratamento. Como que nós podemos responder aos tratamentos que Deus faz conosco? Então hoje nós vamos falar sobre o caráter e o quebrantamento. Dentro desse tema tem vários outros assuntos, mas esse é o principal. E é nele que a gente vai focar, amém? Então, vamos começar a participar, porque é hoje, gente, eu já falei, a Jéssica falou que nunca me viu ministrar, não é, Jéssica? Eu falei, então se prepara, Jéssica, prepara a sandália, que é hoje que você vai rodopiar. Então ela está esperando. Então, já que ela está esperando, eu vou pedir para ela inaugurar, porque aqui na terça a gente participa, né? Lendo o nosso primeiro versículo ali. E aí você pode abrir na sua Bíblia, ou se você quiser também, Salmo 51, 17. Eu creio que esse é o versículo que a maioria de nós lembra quando se fala de quebrantamento, não é? Pelo menos para mim é o que eu lembro assim de primeiro, que é Davi, né, falando que Deus não despreza um espírito quebrantado, um coração quebrantado, um espírito quebrantado. Então, vamos ver outra pessoa, a pastora Edna, agora. O Salmo 147, 3, pastora. Está muito... Volta lá, por favor, no anterior. Bruna, por favor. Pensa, né? Uma palavra assim muito chique, né? Mas como a gente não é tão chique assim, a gente fala, cuida, né? Então, é Deus quem sara o coração quebrantado e cura e cuida, né, das nossas feridas. Então, falar de quebrantamento é isso. E eu gosto de trazer imagens também, né, para essas nossas terças bíblicas. Então, o próximo é esse. Olha só, gente, que imagem que fala, né, ela já por si só já diz muito. São vasos quebrados. E a palavra de Deus diz que nós somos como vasos de barro na mão do oleiro. E também tem aquele versículo que fala que Deus colocou, né, o seu espírito em vasos de barro para que a glória não fosse nossa, mas dele. Então, o que nós temos de mais precioso não é isso aqui, é o que Deus, é Deus em nós, é o Espírito Santo de Deus, né? É o Espírito de Deus em nós e o Espírito Santo que habita em nós. Então, falar de quebrantamento é falar disso aqui, de um vaso quebrado. Porque quebrantamento e quebrado vem da mesma raiz, da mesma palavra, de quebrado, daquilo que está quebrado. Mas por que nós precisamos ser quebrados? Por que a gente precisa se quebrar, né, né, assim, ou ser quebrado pelas circunstâncias da vida, pelo deserto? Justamente para que o nosso caráter seja formado. O que nós aprendemos na terça-feira passada? Que Deus não quer uma lagartinha bonita. E quem não veio vai ficar voando, né?
Porque não adianta, não é esse o processo de tratamento de Deus nas nossas vidas. Deus não quer um vaso quebrado, Ele quer um vaso inteiro. Mas a gente vai precisar ser quebrado? Vai, com certeza. Por quê? Porque às vezes não ficou bom. Ainda não é a obra perfeita. Ainda não é o propósito de Deus para a sua vida. Então, se nós, estamos andando num caminho, e aí, por qualquer situação que for, a gente se desvia um pouco do caminho. Eu não estou falando aqui se desviar dos caminhos do Senhor, não. Se desviar do propósito. Se desviar do plano que Ele tem para nós. Aí Ele fala, não é bem por aí. Eu vou tirar aqui o microfone só para eu fazer aqui uma ilustração. Então é isso que acontece. A gente está ali na roda da nossa vida, caminhando, e de repente, a gente dá uma virada para um lado. E aí o que vai acontecer com a gente? Vai ter que ser quebrado, No caso, ainda molinho é mais fácil, Quando ainda está na roda e quando já cresceu. E quando já tem mais de 30 anos. Hein? Como a Carla ali, passou dos 20. Como é que a gente faz, Carla? Tem que fazer o quê? Porque Deus não quer uma transformação pela metade. Deus quer uma transformação por inteiro. Por quê? Porque Deus é muito exigente? É porque Deus quer o melhor para as nossas vidas. Então, muitas vezes nós nos sentimos assim, quebrado, os caquinhos, E aí eu quero que a Bruna, por favor, coloque a outra imagem. Aqui está o oleiro, Eu acho tão bonito, Essa imagem, eu acho muito bonita. Tem uma expressão que eu vou explicar para vocês o que é. Siniceira é uma expressão, uma palavra em latim. Olha, gente, como a gente é chique, Hoje vocês vão aprender uma expressão em latim. O que significa isso? Siniceira é sem cera. Mas por quê? O que acontecia? Que deriva da palavra, que é primitiva, na verdade, que é a palavra sincero, deriva dessa expressão, sem cera. Talvez vocês já tenham ouvido essa explicação, mas para quem não ouviu, vamos começar. Antigamente, quando os vasos eram muito utilizados porque não existia Tupperware, Então tudo era no vaso. Não existia garrafa, Não existia esses recipientes, tudo era vaso. Azeite era guardado no vaso, os mantimentos, a água nas botijas, tudo era nos vasos. Então o vaso, na antiguidade, ele sempre teve uma importância muito grande. Então por isso que a Bíblia, ela traz coisas do cotidiano das pessoas para falar. É Deus falando com a humanidade através da nossa própria vida, do nosso cotidiano. Então, quando os vasos quebravam, eles emendavam esse vaso com uma cera, tipo uma cola, porque também não tinha cola. Então era tipo uma cera, e aí eles grudavam o pedaço quebrado nesse vaso. Tinham uns profissionais que eram mais habilidosos do que outros. E aquela colagem ficava quase imperceptível. E aí, quando os mercadores iam comprar esses vasos, eles pegavam, colocavam contra a luz e via se tinham alguma emenda. Se o vaso não tinha nenhuma emenda, ele era um vaso siniceira, sem cera. Se ele tivesse alguma emenda, ele tinha cera. Então, o que é um vaso sem cera? É um vaso íntegro. O que é uma coisa íntegra? Uma coisa inteira. Então, nós temos o nosso coração para Deus como? Como que nós apresentamos o nosso coração para Deus?
Às vezes fala assim: Deus, o meu coração, eu sou sincero contigo, o meu coração é seu. Quando nós apresentamos o nosso coração a Deus, a nossa vida a Deus, ela tem que ser apresentada como um vaso sem cera. Se tiver algum defeitinho e colado ali assim, meio torto, isso fala muito sobre caráter, não é? Porque o nosso caráter é a nossa vida por inteiro. Então, entendendo isso, que a palavra sinceridade vem de sincera, que é uma coisa inteira, é um todo, nós temos que ter o caráter de Cristo assim. Não é ler a Bíblia e falar: nossa, que legal. A gente falou de testes na primeira lição, não foi? Se é fleumático, se é não sei o que, lá. O maior teste que você tem que fazer, se você quiser fazer, você vai lá em Mateus, no Sermão da Montanha, e Jesus fala assim: se alguém te obrigar a andar uma milha, o que você tem que fazer? Vai ter que andar 2. Aí você tem que passar por esse teste. E aí? Será que quando eu sou obrigada a fazer alguma coisa, eu estou fazendo mais do que o que estão pedindo para eu fazer? Será que é esse o caráter de Cristo? Aí você vai saber. Mais do que um teste da sua personalidade, nós temos que ter o caráter de Cristo em nós. Quando alguém fala alguma coisa que você não gosta, e isso acontece cotidianamente, nós damos o outro lado da face, porque não é só apanhar, literalmente falando, não é, pastor? Porque hoje em dia ninguém anda batendo em ninguém, graças a Deus, né? Mas é no sentido de você ser atingido, ser ferido, e você ainda assim se dispor. É difícil, não é? Eu digo por mim. É difícil quando isso acontece. Mas são esses testes que nós temos que nos submeter. Porque talvez para você é fácil você andar mais uma milha quando alguém te obriga a andar 2. E aí você nessa área está um vaso sem cera. Mas quando alguém te ofende, aí você já fala: não, mas aí não. Aí eu já não consigo levar desaforo para casa. Por quê? Porque eu não sou obrigada. Não é assim que o mundo fala hoje? Ah, mas eu não sou obrigada a isso. E aí o que acontece? Aquele vaso que era inteiro, ele se quebra. E aí, às vezes, nós fazemos o quê? Colamos ali. Ah, mas isso aí, tudo bem, Deus perdoe. E a gente vai lá e cola e fica um coração cheio de cera. Já bastam os ouvidos. E eu digo isso porque os nossos ouvidos espirituais, eles são assim, né? A gente não consegue ouvir, porque já lá que Deus não fala comigo, não sei o quê. Deus fala, a gente que não consegue ouvir por conta da cera espiritual que temos. Então já basta a cera dos nossos ouvidos, que a gente não consegue ouvir o Espírito Santo falar e ver o agir de Deus. Cera no coração. Então, nós precisamos entregar as nossas vidas sem cera para Deus. E para que isso aconteça, se necessário for, todos os cacos vão ser juntados, vão ser molhados, pisados, amassados e refeitos. E nesse processo nós temos que nos submeter a Deus. Amém? Algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Então, por favor, Bruna, próximo. E aí temos vários versículos aqui. E aí eles falam sobre isso. E eu queria também que vocês lessem, por gentileza, tá? Vou pedir para o George ler o primeiro, o Isaac ler o segundo e o William ler o terceiro. Pode ser? Vocês conseguem daí? Ou tá certo? Então, por favor, George. Todos nós somos obras das mãos de Deus. Nós não podemos esquecer que somos comparados a vasos de barro e nós próprios fomos feitos de quê? De barro. Então é como se Deus falasse assim: olha, eu já te moldei, eu já te formei e eu te fiz de barro porque o barro é flexível e eu vou conseguir fazer isso continuamente na sua vida. Amém? Algum comentário, Jorge, disso que você leu? Não? Então, por favor, Isaac.
De acordo com a vontade de quem? De acordo com a vontade de Deus. Porque às vezes nós queremos ser transformados de acordo com a nossa vontade. Aí ia ser bom, né? Ah, eu queria tanto ser assim, desse jeito e tal. Queria tanto pensar assim, mas é de acordo com a vontade dele. E é muito difícil a gente se entregar totalmente assim. Mas é muito bom quando isso acontece também. É difícil, mas depois o resultado é muito bom. Próximo, William, por favor. Ai, é isso mesmo. É como se nós... Volta aí um pouquinho, por favor, Bruna. Eu gosto muito desse versículo. Porque o que acontece? Hoje em dia, todo mundo é maravilhoso, não é? E somos mesmo, porque somos obras de Deus. Mas a humanidade tem se enchido tanto de si mesma que está ficando demais. Não está, não? Ou só sou eu que penso assim? Estou falando aqui o que eu penso, tá? É tudo muito... Ai, eu sou demais, eu sou poderoso, eu posso tudo. Só que a Bíblia fala que nós somos o quê? Por favor, gente, todos juntos. Um caco. E um caco entre o quê? Entre outros cacos. Então, olha para o seu irmão do seu lado e fala assim, você é um caco. Ai, misericórdia, Narla. Não vim aqui para a igreja para ouvir isso, não. Que eu sou um caco. Credo. Eu fazia até o sinal aqui da cruz, né? Deus me livre, eu sou um caco entre os cacos. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus. Porque essa mensagem aqui é em Isaías, né? Isaías 45. Isaías, povo se achando muito, né? A nação totalmente distante de Deus, questionando a Deus sobre várias coisas que não estavam acontecendo ou estavam acontecendo. E aí o profeta, vem cá, gente, vocês não podem ficar fazendo esses tipos de questionamento. Acaso você, que é a obra, pode virar para o oleiro e falar, você não tem mão, não? Você é só um caco. Então... Essa parte esse versículo que eu trouxe é para a gente lembrar, não que nós somos uns cacos, né? Porque, oh meu Deus do céu, somos não. Mas que precisamos estar sempre e constantemente nas mãos do Senhor. E se necessário for, Ele vai refazer. Como foi lido aqui pelo Isaac, né? Ele refaz a obra. Ele refaz, faz de novo, até ser uma obra perfeita. Próximo, por favor. Então, o que é? A gente falou, né? Já demos aqui alguns exemplos, já introduzimos. Mas o que é o quebrantamento? Quando fala assim, uma pessoa quebrantada, o que passa na sua cabeça? Segundo a apostila, né? Que é o estudo que nós estamos fazendo aqui com base nela, quebrantamento é o processo. Então é um processo, não é uma coisa assim, de uma hora para outra. E a gente sempre tem falado que caráter está muito ligado sempre com o processo, né? Terça-feira passada falamos muito sobre isso e continuamos falando. É o processo de ver o homem exterior ou natural quebrado para que o homem interior ou espiritual possa fluir com liberalidade. E aí eu queria que alguém abrisse. Pode ser você, Andressa, em 2 Coríntios. Glória a Deus. Aqui fala disso que nós lemos, do homem interior e do homem exterior. Que também casa muito com aquele versículo lá de Colossenses, que fala que somos corpo, alma e espírito, amém? O homem interior é o nosso espírito. Esse está sendo o quê?
renovado, dia após dia. Por mais que o nosso corpo ou a nossa alma esteja se desgastando, esteja num processo de transformação. Então nós precisamos entender que o quebrantamento é o fato de darmos espaço para que o nosso homem interior, fica esquisito eu falar mulher interior, né? Para que o nosso homem interior, ele flua com liberdade, com liberalidade, para que ele seja forte a ponto de para que nós consigamos ver os frutos, né? Os frutos do Espírito Santo. Próximo. E aí, o que nos impede de sermos pessoas quebrantadas? Falta de percepção, isso que nós já pontuamos aqui no início. A gente vive a nossa vida muito corrida, não é verdade? Temos todos os nossos compromissos de trabalho, de casa, de escola, de família. E aí acaba que a gente não percebe o agir de Deus à nossa volta. Né? O William, ele sempre fala, né? Deus, ele sempre está agindo, a gente que não está percebendo. Né? Então, nós precisamos estar muito, muito sensíveis. Porque o quebrantamento, ele vem disso. Porque se você não parar, se você não... Eu não vou nem dizer parar, porque é até difícil a gente parar hoje, né? Mas se nós não estivermos sensíveis e sem distração, porque você pode estar até numa rotina mais intensa, mas está conectado com o Espírito. Então, se nós estivermos focados, essa eu creio que é a palavra, o termo correto, nós conseguimos nos quebrantar. Amém? Outro impedimento é o amor próprio, ou o amor de si mesmo. E eu queria que o irmão, qual é o seu nome? Leonardo, você pode ler para a gente esse versículo, por favor? Essa primeira expressão aqui, ó, os homens serão egoístas. Em outras traduções, dizem que os homens serão amantes de si mesmos. O que é ser amante de si mesmo? E agora eu quero que vocês participem, por favor. Oi? Se exalta. Então, o que nós vemos aqui? Que se coloca como prioridade, que se ama mais do que aos outros, que não ama ao próximo, que se exalta. Quando a gente fala assim, amante é o quê? O que passa na cabeça? É aquele amor desenfreado, né? É uma coisa meio fora da medida, né? Uma luxúria, uma coisa assim. Então, a pessoa própria é amante dela. Olha só, que perigo. É um perigo, gente. Qualquer tipo de amante é perigo. E tem gente que não tem, né? É amante de si mesmo. Então, só o que ele pensa é o certo. Só o que convém a ele é que cabe. Se não fizer bem para ele, se não tiver bom para ele, não compensa, né? Só o que vai trazer algum lucro para ele é o que ele vai pensar. Então, pessoas amantes de si mesmas são pessoas que, como vocês disseram, não olham para o próximo. É sempre ela em primeiro lugar. Por isso que a outra tradução fala egoísta, né? É o ego muito inflado. É aquilo que é eu. E às vezes isso a pessoa não fala, mas é o que ela está sentindo. É o que o coração dela quer. E ninguém precisa saber. Mas Deus conhece as ceras que tem nos nossos corações. E Deus conhece a forma que Ele vai tratar o nosso caráter. Então, isso impede
de sermos pessoas quebrantadas. A distração, a correria, a falta de sensibilidade ao espírito, o amor próprio, o amor de si mesmo. E agora nós vamos passar para o contrário. E quais são as qualidades produzidas por quem tem um coração quebrantado? Por quem tem uma vida quebrantada. A primeira é a mansidão. Aí você fala assim, não, mas eu não sou mansa não. Eu sou uma pessoa brava, mas eu não estou falando, vamos lá. Eu não estou falando de personalidade, amém? Eu estou falando do caráter de Cristo em nós. Você é do seu jeitinho, tá? Se tá bom o seu jeitinho para você e para as pessoas que vivem ao seu redor, amém. Se não tá bom, você repensa, mas aí é com você. Mas eu estou falando de uma mansidão do caráter de Cristo em nós. Uma vez, um amigo nosso foi lá em casa. Meu e do William, né? Mais do William do que meu. Aí, não sei nem se ele lembra disso. Aí ele falou assim, vocês brigam muito? Aí a gente falou, não. Você lembra, William? Não, né? Eu falei, não, a gente não briga, não. Aí ele, sério? Eu falei, a gente quase não briga, né? De vez em quando tem, né? Uma coisinha, mas briga, não. Aí ele, nossa, porque eu brigo demais com a minha esposa. Eu falei, né? O que você fala nessa hora? Nada. Aí ele, mas você, quando acontece alguma coisa, você não fica brava, não? Eu falei, não. Aí ele, é mesmo? Aí eu, é. Aí ele olhou assim pra mim. Aí ele falou, nossa, mas você deve ser muito sem graça. É, porque é bom ter uma briga assim, um negócio diferente, uma coisa pra animar a relação, não sei o quê. Você deve ser muito sem graça. E o William não falou nada. Não, aí eu fiquei pensando. Gente, é impressionante. E aquilo entrou na minha mente. Entrou. Porque eu deixei entrar. E eu falei, pronto. Sou muito sem graça. Nossa, eu sou muito sem graça. Então, acho que eu tenho que ser mais brava, né? E aí... e eu confesso para vocês que aquilo ficou durante uns meses na minha mente. Você é muito sem graça, você é... só isso que vinha. Ah, você é sem graça, não tem nada de interessante, nada, muito mesma coisa. Aí beleza. E o William não falou nada, né, pra me defender. Eu falei, realmente, então deve ser sem graça, né? Aí, como sempre, a palavra de Deus, ela nos consola. E ela nos ensina. E eu estava lendo um dia, nem estava mais lembrando disso, a palavra. E eu li a passagem de Jesus, que fala assim, que ele é o quê? Manso e humilde de coração. E ele, naquele momento, eu falei, oh Jesus, glória a Deus que eu sou parecida contigo. Porque o Senhor nos chamou para ser pessoas mansas. E mais uma vez eu friso aqui, não estou falando de personalidade, não. Estou falando de mansidão do coração, né? Da forma de você tratar a pessoa. Porque às vezes você pode ser uma pessoa mais espoletada, mais e mesmo assim ser mansa. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém? Amém? Moisés era um homem manso. E ele foi o maior líder do povo, né, de Israel. Então, isso não tem a ver, porque às vezes, principalmente para as mulheres, às vezes para as mulheres se imporem, tem umas pessoas que falam que elas precisam aumentar a voz, que elas precisam ser mais firmes, mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o caráter de Cristo em nós. Amém? Então, isso aqui não fui eu que escrevi, tá? Tá na apostila. Então,
qualidades. Então, reflitam. Vamos refletir. Se em alguns momentos, né? Porque a gente também não é manso 100%, toda hora, todo. Então, se em algum momento tem algo que a gente não está sendo manso, e ser manso não é ser bobo, não. Não é ser passivo, não. É você agir com mansidão. E depois você pesquisa, né? Pesquisa o que é isso. O que é mansidão, segundo a palavra de Deus? Porque talvez o mundo vai falar que é uma coisa, mas segundo a palavra de Deus, o que é ser manso? Porque nós precisamos imitar a Cristo. Se Ele falou que Ele é manso e humilde, a gente precisa ser como Ele. Amém? Próximo. Espírito ensinável. Aquela pessoa que você chega para falar algo e ela vai receber de coração aberto. Se for uma pessoa de coração duro, já viu aquelas pessoas que não pode fazer nenhum tipo de crítica, não é nem crítica, não pode dar nenhuma opinião, que a pessoa já se arma toda? Fica igual um ouriço, né? Cheio de espinho já para atacar. Isso é um sinal de que a pessoa não é uma pessoa que tem um espírito quebrantado. Então, o espírito ensinável é uma forma de você ver que a pessoa é uma pessoa quebrantada. Às vezes, eu lembro muito, eu gosto muito dessa parábola, que é a dos 2 filhos, que o pai chama os 2 para quê? Para ajudar ele em alguma obra. E um fala o quê? Ô pai, eu vou. E o outro fala o quê? Não, vou não. Vou ficar aqui mesmo. E aí no final da história o que acontece? A história reverte, né? O que falou que ia, não foi. E o que falou que não ia, foi. Então às vezes a pessoa fala assim: ah, Jéssica, eu queria que você não está fazendo isso legal, você tem que fazer. A Jéssica, não sei o que, lá. Só que no final, e a outra que fala: ah, é verdade, eu tenho que fazer isso. Só que a pessoa que falou: ah, é mesmo, não faz nada do que foi ensinado. E a pessoa às vezes que ficou brava, acha que faz tudinho, porque ela ficou ali com raiva na hora, mas a atitude dela falou mais alto do que a palavra. Então, quem que teve o espírito ensinável? Quem obedeceu, que é, né? Assim como o jovem rico. Não adianta a pessoa ser muito polida, né? O jovem rico chegou para Jesus: bom mestre, nossa, que bem, como você é lindo, você é muito bom, olha, que bênção estar aqui, o que eu posso fazer? E aí quando Jesus fala o que ele tem que fazer, ele vai embora triste. E provavelmente, a gente não sabe, mas provavelmente, pelo tom da narrativa, ele não fez o que Jesus falou para ele fazer. Então, ter um espírito ensinável não é só você ouvir aquilo ali, ou ser uma pessoa, é você agir de acordo com o que o Espírito Santo está ministrando, amém? Sensibilidade ao Espírito e aos outros, nós já falamos sobre isso, tá? Vou pular aqui. E a pessoa também tem unidade no corpo. Uma pessoa quebrantada, ela tem unidade no corpo. Porque uma pessoa que não tem unidade, é porque ela pensa o quê? Eu posso me virar sozinha. Não é não? Então eu não preciso de você. Eu venho para a igreja, eu sento aqui e tal. E glória a Deus porque está vindo para a igreja. Porque agora tem gente que nem está vindo mais. E nem online, pastor. Nem online, está offline. Nem online. Está totalmente desconectada. Então, não é uma pessoa quebrantada. Não é. Porque o quebrantamento, né, é muito mais do que isso. E é facilmente edificado. Amém? Próximo, por favor. Que é isso, Narla? Pelo amor de Deus. O que eu estou fazendo aqui na igreja com a foto do Neymar aqui no telão? Gente, eu gosto do Neymar. Vocês gostam do Neymar? Não sei, não precisa falar. Eu gosto dele. Quando você fala assim, fulano de tal é uma pessoa quebrantada, você já imagina o quê? Uma pessoa que chora até, não é verdade?
Tô mentindo? Eis o Neymar aqui para vocês, uma pessoa quebrantada, gente. Trouxe várias fases dele e literalmente, ó, os cabelos diferentes, ó, várias fases dele, e mostrando que ele é uma pessoa o quê? Quebrantada, gente, olha aí. E na apostila, pastor, fala que as pessoas quebrantadas são pessoas que choram muito. É o que está falando lá. Aí eu falei, gente, aí eu fiquei pensando lá em casa, né, montando aqui. Falei, gente, quem é essa pessoa que chora muito que eu vou colocar? Aí Deus me mostrou o Neymar. E aí tá aqui ele, ó. Chora quando perde, chora quando ganha, chora cantando um hino, chora quando cai, chora não sei porquê, chora com a mão no rosto, chora dor no joelho, chora orando. O rapaz, e eu gosto dele, viu? Eu sei que ele não vai ficar chateado comigo, não. Beijo, Neymar. Né? Vai que ele está assistindo nossa terça bíblica. Então, quebrantado, vaso quebrado, né? Ele literalmente é isso. E é isso, é essa a nossa imagem que nós temos de uma pessoa quebrantada, uma pessoa que chora. Vamos lá, falar aqui mais uma situação. Fui ao cinema com a Michele. O que aconteceu, Michele? Pode falar. Gente, eu não gosto, o William sabe que eu não gosto de filme triste, né? E aí eu mesma, né, a gente foi assistir aquele filme que... Gente do céu, eu não consigo ir, não. Muita tristeza pro meu coração. Eu chorei demais. Isso significa que eu sou uma pessoa quebrantada? Aí eu vou deixar com vocês, né? Que a apostila diz que é assim e tal, mas eu entendo o que o autor quis dizer. Quis dizer que a pessoa que chora no espírito, né? Que se quebranta, que tal. Agora eu vou mostrar aqui o que para mim são imagens mais fortes de quebrantamento. Aqui. Você pode nem estar chorando, mas você está confessando o seu pecado para Deus. Ou você pode até estar chorando também, porque a lágrima na Bíblia, a Bíblia fala que cada lágrima é muito preciosa. Cada lágrima de um filho de Deus é tão preciosa que existem odres, né, que o Senhor guarda as lágrimas. Não é isso? Eu estou mentindo? Não, está na Bíblia. As suas lágrimas são guardadas em odres. Então, as lágrimas são preciosas. Mas a atitude de quebrantamento, ela vai muito além de um choro. Ela vai aqui, ó, é na presença de Deus. É quando você volta ao barro. O que é voltar ao barro? O William até falou, né, semana passada, que é muito importante a gente se ajoelhar lá em casa. Então, é quando você, barro, volta ao chão. Isso é quebrantamento. É você se quebrando na presença de Deus. No altar, né? Você meditando aqui na palavra. Porque, gente, tem algo, eu não sei na vida de vocês, mas tem algo que quebra mais a sua vida do que a palavra de Deus, quando você lê. Quando eu leio a palavra, não é meu ponto, não vou dizer assim meu ponto fraco, mas é como se fosse assim, pronto, a palavra me quebra. Às vezes eu estou num caminho, aí quando eu leio a palavra, eu estou totalmente errada. Então essa é a forma do crente. Quem aqui é crente? Dá um glória a Deus. Rodopia aí, Jéssica. É o nosso quebrantamento, é a partir da palavra de Deus. Tá vendo aquelas duas pessoas ali se abraçando? Tem quebrantamento maior do que um pedido de perdão? Quando você está com seu coração desse tamanho, mas você libera o perdão?
E você está cheio da razão. Mas aí você fala, não, eu vou perdoar. Tem quebrantamento maior do que esse? Para mim, não. E eu separei um texto aqui. Que horas são, por favor? Alguém? 9 em ponto? Então, vou terminar com essa história. Existia um rei em Judá. Depois que Salomão foi rei, o reino se dividiu. O reino do norte e o reino do sul. E aí o reino do sul, que era o reino dos descendentes de Davi. Depois de algum tempo, um rei chamado Ezequias teve um filho chamado Manassés. E esse rei Manassés, ele foi um dos piores reis de Judá, porque ele levou o povo para idolatria. Existiam os cultos aos Balaíns, Baal, Astarote, que eram deuses muito ligados à questão da astrologia, aquela coisa meio mística, né? E envolviam também rituais humanos. Tanto que a própria Bíblia fala que o próprio rei, na verdade, ele ofereceu seus filhos em sacrifício. E aí, não só ofereceu, como colocou dentro do templo uma estátua de um desses deuses para que o povo adorasse. Então, ele não só adorou, como ele induziu o povo a adorar, o que é muito mais grave. E aí, Deus enviou profetas para falar com Manassés, e Manassés, lá com o coração dele não quebrantado, não deu ouvido a ninguém. A Bíblia fala que nesse ponto, vendo a degradação do povo, o que aconteceu? O povo de Israel, ele foi levado cativo à Babilônia. E aí a Bíblia fala que esse rei foi colocada argola no nariz dele e ele foi levado pelo nariz. Só que aí ele orou a Deus. E a Bíblia fala que a angústia dele era tão grande que ele se quebrantou. E eu vou ler para vocês o texto, e agora eu já dei aqui um spoiler, né? E agora a gente vai entender melhor, lendo lá, depois vocês leem, se vocês quiserem abrir, 2 Crônicas 33. Diz assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para os Balaíns, fez postes sagrados, inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Praticou feitiçaria, adivinhação, magia. Recorreu a médiuns, aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e colocou no templo do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém que escolhi entre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra, tal por meio de Moisés, versículo 9. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. 10. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Lembram essa parte de não dar atenção? Que a gente viu aqui? Não dá atenção à voz de Deus, a Deus falando, a Deus ministrando no seu coração. Versículo 11. Por isso o Senhor enviou contra ele os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia,
ele buscou o favor do Senhor seu Deus. Humilhou-se muito diante de Deus e dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Olha só, uma pessoa que fez o que fez, né? Coisas abomináveis, a própria palavra diz, mas é conhecido em alguns trechos como o quebrantamento de de Manassés. O quebrantamento de Manassés. Ele foi e será lembrado por todas essas coisas ruins que ele fez, mas também será lembrado pelo arrependimento dele, né? Alguns estudiosos falam que ele não se arrependeu, mas está dizendo aqui que ele orou e Deus ouviu, não foi? Então tá bom, eu acredito aqui. Todos nós podemos nos quebrantar. Por mais que você fale assim, não, eu sou uma pessoa muito bruta, mais do que ele. Ah, não, o meu jeito é assim mesmo. Não há outro caminho para se chegar a Deus se não passar pelo quebrantamento. Amém? E que isso não seja só um quebrantamento emotivo, né? Como foi dito aqui, não seja só uma emoção do momento. Aí você chora. E você, amados, nós somos Espírito Santo de Deus, a liberdade. Então, quiser chorar, chora, quiser ajoelhar, ajoelha. Mas o quebrantamento genuíno é aquele que te leva para perto de Deus. Porque o maior pecado que existe, eu estava pensando hoje não, tem uns dias atrás. Falei, gente, tem uns pecados. Todos os pecados que eu lembrei assim, eles vêm de um único pecado maior. Assim, no que eu estava pensando, que é você se afastar de Deus. Quando você se afasta de Deus, tudo acontece. E aí as coisas que você achava que antes eram pecado, não passa mais a, não sei, passa a ser normal. E quando as pessoas que nunca se aproximaram de Deus, acham que o que elas estão fazendo não é pecado, é normal. Porque a mente delas já está cauterizada, eles já estão vivendo o engano do pecado. E nós precisamos ter muito cuidado para não cairmos nessas ciladas, para que o nosso caráter não se corrompa, para que ele não se quebre. E se ele se quebrar, por isso que eu trouxe aqui a história de Manassés, não tem problema nenhum se voltar a Deus, orar e pedir perdão. Que a palavra de Deus diz que quando nós confessamos os nossos pecados, é que nós somos curados. E isso foi dito em algum culto aqui, alguns dias atrás, né? Pastor, né, na terça bíblica, falou que é quando a gente confessa aqui a cura. Eu queria que alguém falasse um pouco, bem pouco, porque eu já falei muito, sobre algum ponto dessa aula de hoje, dessa ministração, que tocou no seu coração. Nada. Meu Deus, nada tocou no coração de ninguém, Senhor. Pode.
buscar, né? E foi o que aconteceu com Manassés, né? Ele precisou reconhecer o estado que ele estava para entrar num processo de quebrantamento. A Catarina. Eu, quando entrei aqui no domingo, primeira vez que eu vim aqui, né, que eu passei na frente, e eu, assim, senti um quebrantamento, né, e quando cheguei em casa, fiquei muito tempo orando e me quebrantando, e quero continuar assim. Amém, glória a Deus. Tem muito a ver com a humilhação, porque hoje as pessoas não querem se humilhar. E tem muito a ver com o que ele está falando. A sinceridade, ela vai vir do momento em que você reconhecer e se humilhar. Porque as pessoas pensam assim, Deus já me conhece, Deus já sabe que eu sou assim, né? Até tem gente que brinca e fala assim, a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Então assim, a gente precisa reconhecer e confessar para o Senhor, Senhor, eu tenho isso. Eu tive uma conversa com uma pessoa e eu tive que falar para ela, eu usei palavras, né? Mas eu tive que falar para ela o seguinte: enquanto ela não reconhecesse que ela tinha um sentimento de inveja dentro dela, ela não ia conseguir avançar. E quem é que quer assumir isso? Ninguém. Então assim, vai ser bem difícil. Mas é nesse processo de humilhação que você vai alcançar o quebrantamento. É isso. Amém, irmãos. Glória a Deus. Semana que vem é a última ministração sobre o caráter. Nós vamos fechar com chave de ouro. Vai ser muito bom. Não percam, venham. Se coloque de pé, pastor Claudinei, por favor.